O André Siciliano ficou de convocar hoje uma sessão para votar ou uma PEC ou um projeto de lei para garantir o reingresso do Rio no programa de recuperação fiscal. Eu gostaria de saber da senhora se vai privatizar, na sua opinião, ou se não vai privatizar, porque sem isso não tem privatização, né? Exatamente. Não, na minha opinião, ainda está um jogo ali de muita negociação. A gente sabe que o interesse com a privatização, esse é um tema que se tornou nacional, né? Quando a gente tinha aqui um debate mais regionalizado com relação ao edital da própria SEDAI, o que isso representava para o Rio de Janeiro. E, óbvio, eu concordo plenamente com o Florestan. Esse é um quadro dramático, ainda mais em pandemia, ainda mais no momento que as pessoas precisariam ter acesso à água e saneamento básico, né? Todo mundo sabe que o investimento em saneamento básico, você economiza no investimento em saúde pública, né? Eu sou nascida e criada na favela da Maré, eu tive uma hepatite justamente porque bebi água contaminada da bica da minha casa na Maré. Então, a gente sabe o quanto que é importante o saneamento básico e o acesso à água de qualidade. Então, em especial para as favelas e para as periferias. Mas há aqui um primeiro, então eu não consigo te dizer hoje se a SEDAI vai ser privatizada ou não, mas a gente está entrando hoje com ação popular, nós do PSOL, a gente tem assinatura de alguns integrantes do PT, o próprio Luiz Paulo assina conosco, para que a gente possa impedir aí o leilão da SEDAI. Mas é mais uma ação que a gente está fazendo e, claro, né, a gente vai fazer de tudo, a gente está marcado para amanhã, né, numa situação que houve pouco debate público, mas, evidentemente, que o tema hoje, ainda que seja a SEDAI, ainda que seja um tema tão fundamental e importante, extravasou aqui no Rio de Janeiro para uma disputa de quem é que tem mais condições de arregimentar um maior público para a disputa de 2022. Então, assim, hoje a SEDAI, né, esse leilão está sendo utilizado, inclusive, como barganha política, porque o Bolsonaro ainda vai decidir quem vai ser o candidato dele a governador no Rio de Janeiro, e o Cláudio Castro pleiteia esse lugar de maneira muito enfática. E uma das coisas que ele apostou alto foi justamente a entrega da SEDAI à iniciativa privada. A gente tem chamado aqui que é a joia da coroa para o Paulo Guedes nessa sanha privatista que se comprometeu o governo Bolsonaro. A SEDAI seria a grande joia da rainha, né? Então, é muito importante dizer que isso mexeu com todo o tabuleiro e o que pode vir a ser as disputas eleitorais no próximo período, uma vez que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, está se colocando aí, muita gente chama ele de primeiro-ministro, né? Ou seja, faz muitas das ações que um governador de estado teria que fazer, por exemplo, como essa, de submeter a minimamente a atualização do regime de recuperação fiscal, e que, portanto, ele seria um nome interessante aí para concorrer ao governo do estado. Então, Deputada, deixa eu só perguntar, eu preciso encerrar a entrevista, porque nós já estamos há muito tempo aqui, mas antes eu precisava saber mais uma coisinha da senhora. Quais foram, bem rapidinho, deputada, por favor, quais foram as ameaças que o Siciliano não detalhou? Do que o Cláudio Castro estaria ameaçando os deputados na Assembleia? E que deputados foram ameaçados? A senhora sabe, não? Bom, não sei quais foram os deputados ameaçados. O que eu sei é que houve ligação do próprio Flávio Bolsonaro para cada um dos deputados, dizendo que, para cada um não, por deputados ali flutuantes, que era para fechar junto com o Cláudio Castro, justamente porque devia favores aí à família Bolsonaro. Então, foi meio que nesse sentido, uma cobrança ali de não só visibilidade, não só da política, mas diante do que a família Bolsonaro construiu para ter hoje a maior bancada na Assembleia Legislativa, para
respaldar o governo Cláudio Castro, enfim. Basicamente, a gente ter o Flávio Bolsonaro construindo essa forma mais impactante de pressão externa à própria Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa foi o que houve nesse momento. Então, a própria ligação do senador Flávio Bolsonaro.